Se no seu plantão, quando você pede um hemograma, você só olha para a hemoglobina e para os leucócitos, você já começou errado. É importante a gente conhecer do início ao fim, para uma análise perfeita e você direcionar muito bem o paciente. Sou o professor Tamer, vem comigo para mais um vídeo aqui no canal do PS Zerado. Para a gente começar entendendo o hemograma, a gente tem que ir lá atrás. Lá atrás, quando eu falo, eu estou falando da hematopoiese. A hematopoiese nada mais é do que a produção de células sanguíneas. E vem comigo no quadro para você ver. Eu fiz esse esquema aqui, esse desenho que ficou bem bonito. Tá? Na medula óssea, a gente começa com duas linhagens de células sanguíneas, que é a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Combinado? A linhagem linfóide, vamos começar com ela primeiro. A que está aqui, ó, aqui em cima, tá? Vamos começar com ela primeiro, porque é mais rápida. É daí que vão ser produzidos os linfócitos B, linfócitos T, nossas células de defesa, os anticorpos, além das células dendríticas, que nada mais são do que as células de defesa ali em sistema nervoso central, certo? Tudo a partir do linfoblasto. Blasto vem de jovem, de célula jovem, são as células precursoras então das células maduras. Já a linhagem mieloide é aquela linhagem que vai produzir todas as outras células. Vai se diferenciar no primeiro momento ali em megacardioblasto, eritroblasto e mieloblasto. O megacardioblasto se diferencia em megacariócito no sangue, que nada mais são do que as plaquetas. O eritroblasto na série vermelha, eritroide, hemácias, certo? Enquanto o mieloblasto vão formar os nossos queridos leucócitos, neutrófilo, eosinófilo, basófilo e monócito. Algumas dessas células, quando caem no tecido, se diferenciam ainda mais em macrófago, em célula dendrítica, em mastócito, que vai fazer ali sua função. Tá? Entendendo isso, por que isso é importante? Principalmente quando a gente pega um quadro, por exemplo, leucocitose com desvio à esquerda. O que é o desvio à esquerda, meninos? Só para a gente começar aqui entendendo um pouquinho. O desvio à esquerda nada mais é do que eu chamar isso aqui de esquerda e isso aqui de direita. Tá? Ó. É uma linha do tempo. A esquerda é o passado, a direita é o futuro. É como se eu virasse, né, esse daqui de lado e colocasse a esquerda de um lado e a direita do outro. O desvio à esquerda nada mais é do que o aumento de células, da quantidade de células do passado. Quais são as células do passado? São as linhagens jovens, aquelas que são precursoras. Então a leucocitose com desvio à esquerda nada mais são do que o aumento de leucócitos às custas de blastos. Isso nos direciona bastante a pensar, por exemplo, numa infecção bacteriana que faz leucocitose com desvio à esquerda. É daí que vem, então. Certo, pessoal? Então, leucócito é bem tranquilo da gente identificar. Linfocitose a gente pensa mais em viral, leucocitose pensa mais em bacteriana, tá? Leucocitose com desvio, geralmente, de bastão de blasto. Mas não é só de leucócito que vive o hemograma. Vamos agora para a hematimetria. Estamos falando das hemácias, da hemoglobina, do hematócrito e dos índices hematimétricos, que a gente não entende porque a gente nunca foi ensinado a entender. Só foram jogados números soltos ali pra gente e ninguém te ensinou a entender isso aí direitinho. Primeiro a gente começa com as hemácias. Todo mundo sabe que as hemácias são as células anucleadas que contêm hemoglobina no seu interior. A hemoglobina vai carregar o oxigênio, tá? As hemácias, só para a gente ter uma noção, o valor de referência delas ali, todo mundo sabe, gira em torno de 4,5 a 6 milhões. E tem um tempo de meia-vida até grandinho, até 120 dias ali, 4 meses de tempo de meia-vida da hemácia. No interior das hemácias, a gente tem a hemoglobina, que é a proteína intracelular que vai carregar o oxigênio, formado de globina, do grupo M, que é onde liga o oxigênio, e de ferro, né? Por isso que a anemia ferropriva dá anemia. A ausência de ferro dá anemia, porque faz parte da matéria-prima da hemoglobina. Também 100 a 120 dias de tempo de meia-vida e vai variar em torno ali, claro, variando de homem para mulher, em torno de 12 a 16 a concentração de hemoglobina no sangue. O hematócrito nada mais é do que a proporção de diluição. Como assim, então? A gente tem um soluto e tem um solvente. O sangue ele é composto por plasma e é composto por células, tá? No caso do hematócrito, a gente está falando das hemácias.
Então, é a quantidade de hemácias dividido pela quantidade de solvente, pelo sangue total. É uma porcentagem, então. A gente vai dar o hematócrito em valor de porcentagem. É uma razão, uma divisão, mas que a gente vai dar em porcentagem. Entre 36% e 50% é o valor adequado de hematócrito. Então, quantos por cento ali daquele sangue está preenchido por hemoglobina, por hemácia, certo? É a concentração de soluto dentro de solvente. E agora, falando um pouco de índices hematimétricos. A gente tem o VCM, o HCM, CHCM e o RDW, que vão fazer parte do diagnóstico diferencial das anemias, principalmente. Eu vou colocar aqui só os valores de referência, mas a gente vai conversar um pouco melhor sobre eles a partir de agora. O VCM vai girar em torno de 80 a 100, o HCM vai girar em torno de 26 a 32, o CHCM entre 32 e 36 e o RDW, que é o índice de anisocitose, de 12 a 16%. Tá? Só para vocês terem uma noção, tira um print aí para gravar. Olha esse desenho. A partir de hoje, depois que você vai assistir esse vídeo, você nunca mais vai esquecer o que significa cada um desses índices hematimétricos. Tá vendo esse desenho aqui, essas caixas com essas bolas? As caixas são as hemácias e as bolas são as hemoglobinas. Eu vou explicar a vocês cada um desses índices a partir desse desenho. O volume corpuscular médio, ele tem a ver com as hemácias. É o volume. Volume tem a ver com tamanho. Então a pergunta que se faz, na qual o VCM é a resposta, é: qual o tamanho das caixas? É o tamanho médio das caixas, certo? Esse é o volume corpuscular médio. Qual o tamanho das caixas? É claro, uma caixa maior, outra caixa menor, a gente vai perceber isso, com certeza, principalmente quando a gente falar do RDW. Mas, quando se faz a média, a gente tem o VCM. Qual o tamanho das caixas? O tamanho das hemácias. É por isso que, quando eu tenho uma anemia, eu olho para o VCM e vou classificar a anemia entre microcítica e macrocítica. Microcítica, micro pequena, cítico, célula, célula pequena. Macrocítica, macro grande, cítica, célula, célula grande. Lembrando, né, de anemia microcítica, anemia ferropriva, porque eu não tenho aquela matéria-prima ideal, então vai produzir uma hemácia menorzinha. Uma anemia megaloblástica, por exemplo, por deficiência de vitamina B12, faz o contrário, justamente cria uma hemácia maior, uma hemácia ali desconfigurada, justamente porque eu não tenho também matéria-prima para elas. Tudo bem? Então, nas carenciais eu vou ter um diagnóstico diferencial a partir do VCM. Agora, HCM é hemoglobina corpuscular média. É bem parecido com o VCM, mas percebam que o VCM eu falei de volume das hemácias. Agora eu estou falando, já está no nome, ó, hemoglobina corpuscular média. Qual que é a pergunta então? Qual o número médio? Número médio de quê? De tamanho? Não, de bolas nas caixas. Olha que interessante. Qual o número médio de bola nas caixas? Aqui eu estou falando então da quantidade de hemoglobina dentro da hemácia. E eu vou classificar, portanto, no diagnóstico diferencial em hipo e hiper. Hipocrômica e hipercrômica. Quanto mais hemoglobina dentro de uma hemácia, mais colorida, mais corada essa hemácia fica. Quanto menos hemoglobina, menos corada. Por isso, hipocrômica, crômica de cor, hipo de pouca, pouca cor, pouca hemoglobina dentro da hemácia. Quando que vai ter uma anemia hipocrômica? Quando eu tenho pouca hemoglobina, anemia ferropriva, nas carenciais, por exemplo. Ficou fácil, né? Beleza. Concentração de hemoglobina corpuscular média, CHCM. Olha que interessante. É quase o HCM, certo? Entendem isso? Se é quase igual ao HCM, significa que a pergunta vai ser parecida também, né? A pergunta é: as caixas estão cheias ou estão vazias? Eu estou falando então aqui de concentração. Eu estou falando então mais uma vez de soluto e solvente. Estou falando de uma proporção, uma divisão, uma porcentagem, uma fração. É quase que eu pegar o valor de hemoglobina e dividir pelo valor da hemácia. É claro que a conta não é essa, né? Feito por um software ali que analisa
analisa a lâmina, né, do sangue periférico. Mas a pergunta é justamente essa: as caixas estão muito vazias ou muito cheias? Vai seguir a lógica mais ou menos do hipo-hiper aqui, tá? Eu vou classificar também de acordo com a cor da hemácia também, hipo e hiper, certo? E para a gente finalizar, o RDW, que é o índice de anisocitose, nada mais é do que eu perceber se o tamanho entre as células está com uma variedade muito grande ou não. Eu tenho uma pequenininha, uma enorme e uma média, ou todas são pequenininhas de tamanhos pequenos diferentes, ou todas são grandes de tamanhos grandes diferentes. É uma porcentagem de variabilidade do tamanho. A pergunta é: os tamanhos das caixas, olha só a pergunta, os tamanhos das caixas são muito discrepantes? Se sim, a gente tem um RDW aumentado. Se não, a gente tem um RDW normal. E aí a gente tem um RDW aumentado quando? Quando eu tenho anemias geralmente carenciais, hemolíticas ou mielodisplasias, tudo bem? Por quê? Porque aumenta a liberação de reticulócitos. Só que aumenta a liberação de reticulócitos, de células imaturas, de maneira desordenada. Por quê? Porque eu não estou conseguindo ter uma hemácia com toda a matéria-prima certinha. Então ela não faz a sua função direitinho. A resposta da medula é produzir mais células, só que não tem matéria-prima, então produz de qualquer jeito. É como se eu fizesse aquilo ali a muitas pressas e faça nas coxas, faz de qualquer jeito. E sai uma pequena, sai uma grande, eu não tenho um filtro ali. É por isso que nas anemias hemolíticas, carenciais, que eu estou precisando repor quantidade de célula no sangue para carregar oxigênio, aumentar a minha quantidade de células para carregar o oxigênio ali, eu vou produzir de qualquer jeito. Produzindo de qualquer jeito, aumenta a variação, porque eu não tenho aquele funcionário que vai ficar falando, não, essa está muito grande ou essa está muito pequena. Vai sair uma pequena, uma grande, uma média, de variados tamanhos, e é por isso que o RDW sobe. Ele é dado em porcentagem também. Beleza, pessoal? Nunca mais vocês vão esquecer o que significa cada um dos índices hematimétricos. É importantíssimo para você fazer diagnóstico diferencial, inclusive no seu plantão do pronto-socorro. Certo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, manda um comentário aqui, manda uma dúvida, a gente vai ter o maior prazer de responder. Não esquece de mandar para o seu colega de plantão para ele aprender junto com você. Vamos compartilhar aí conhecimento. Então, aquele abraço e até o próximo vídeo aqui no canal do PS Zerados.